Olá amigos, como estão? Espero que sejam bem-vindos, ou melhor, sejam bem-vindos a este primeiro vídeo de 2021 e os agradeço muito, sempre o hago, acompanhar-me em todos estes vídeos que eu vou publicando todas as semanas. Como sabem, eu publico 2 vídeos à semana em espanhol e 2 em português. Hoje em dia vengo com uma história, é das poucas histórias que eu publico ou que eu posso trazer acá, contada por la versão de terceiros, ou seja, é a história de uma pareja, pero contada segundo a versão de terceiros. É a história da Bi e Luna, ambos são de Panamá, cidade de Panamá, em Panamá, e eu vos vou contar uma história que pode ser interessante, e o título da história é Porque Siguen Juntos. Vamos chamar ao banner e já volvemos para a história. É super interessante, espero que nos acompanhe até o final. Volvemos em seguida, já? Olá amigos, sejam bem-vindos de novo. Hoje em dia, como os comentei, é lá a história de Davi e Luna, ambos são de Panamá, e é uma das poucas histórias que eu conto por la boca ou por la versão de terceiros. Já? De igual modo, a história é interessante, é uma história que nos permite reflexionar sobre as relações humanas, sobre o que pode passar por la mente humana, incluso por vezes dentro ou em la união das parejas que nós outros não sabemos o que passa dentro de 4 paredes, e pode ser muito interessante escutar esta história. Já recuerdo que é uma versão contada segundo a visão de terceiros. Aqui é a história. A história gira em torno de Davi e Luna. Davi é um amigo desde há muitos anos, 17 anos aproximadamente. Davi hoje em dia tem 33 anos. Quando ele era mais jovem, tinha aproximadamente 12 anos, conheceu a Luna por meio de amigos em comum, e em esse entonces empezaram a charlar, platicar, e cada vez passavam mais tempo juntos, ou seja, eram pololos de juventude. De esses pololeios sem compromisso e sem pressa, vive à la flor del tempo. Com o tempo, e com cada um deles buscando seu lugar no mundo e objetivos distintos, acabaram por tomar caminhos separados e, claro, romperam seu pololeio em esse minuto. Não houve nada de dramas nem de promessas futuras, já que cada um seguia seu caminho, e entenderam que seu compromisso não passava de coisas de adolescentes. Perfeitamente normal, como todos nós outros sabemos. Nós outros, quando somos adolescentes, pensamos em pololear e nada de compromissos. Provavelmente era um desses pololeios de adolescente. Seguimos. Davi ha dado continuidade a seus estudos e sua carreira. Era um chico livre, independente, trabalhador, flaco e de bom aspecto físico, sempre muito bem-humorado, muito familiar, muito apegado a sua família e amigos, apegado a sua própria moral e seus princípios. Luna tomou um caminho distinto, se bem é certo, seguiu seus estudos, pero começou a pololear com um jovem com poucos princípios, um pouco raro e com malas costumes, ou por lo menos mal visto por la sociedade. Se casou com ele e, claro que, tal como era de suponer, que todo o que nasce mal morre mal, é verdade, eu sempre o comento cá. Entre tantos altos e barros desse matrimónio previamente anunciado como falhido, e quando levava Cássio de 18 anos casada e com 2 erros em comum, se divorciaram. Entre outras coisas e outros detalhes, esse seu ex-esposo é um personagem meio famoso, entre comilhas, porque logo que és famoso para um pode não ser para outro, né? Depende logo qual é a noção que nós outros temos de famoso. Seguimos. Ou esse quer pensar que lo é, em los médios de Panamá. Pero ele também é conhecido por seu comportamento túrbio e de ser excessivamente carreteiro, fiesteiro, desordenado e com muitos escândalos por el meio. Incluso, os amigos mais cercanos e conhecedores da realidade da vida da pareja se enteraram de que Luna, junto a seu ex-marido, consumiam algumas drogas e muito álcool, ao ponto de que seus ambos filhos, nascidos desse matrimónio, aparentemente tinham sequelas dessa relação tóxica e resultado do consumo de aquelas substâncias. Ademais dele, Luna é de carácter mais volátil, pero de carácter mais dominante sobre o outro. Dessas pessoas que sempre pensam que têm razão e que as coisas devem ser tal como elas querem e desejam. Dessas pessoas que não têm em conta a opinião dos demais.
Há personas assim, já, em ambos sexos. Infelizmente, pero lá sai. Seguimos. Han passado uns 15 anos e eles se reencontraram. Eles, atenção, Luna e Dabi, já? Se reencontraram por coincidência em uma festa e desde esse momento da vida de Dabi deu um giro de 180 graus. Lastimosamente, creemos nós outros para mal. Creemos nós outros, os amigos que estão contando a história, já? Seguimos. Veamos nossa opinião. Primeiro, Dabi começou a pololear novamente com Luna desde há aproximadamente 4 anos, em 2016. E em estes 4 anos só han sido de tragédias, malos ratos e malos tempos para Dabi. Bueno, ao menos seus amigos, padres, etc. lo vemos assim. Quizá Dabi, por alguma razão, não lo veia assim, ou então se tinha algum problema de autoestima. Mais adelante hablamos deste detalhe. Dabi se uniu com Luna de uma forma repentina e passou de um momento de não ter filhos a ter 3, já que Luna tinha 2 e quedou embaraçada de imediato, de uma niña. Assim que Dabi tem hoje em dia 3 filhos e há pouco tempo nos inteiramos que estão esperando um 4º filho. Bueno, coisas que passam, certo? Seguimos. Además destes, os amigos de Dabi e seus familiares han presenciado coisas incríveis em essa relação. Atrás narrei 2 ou 3 casos que eu he experimentado em primeira mão, pero há mais. Dabi trabalhava para o setor financeiro e entre todos os seus labores tinha que visitar a certos clientes fora da cidade de Panamá. E cada vez que Dabi se ia para a outra região, cidade, Luna queria acompanhar a Dabi porque era tão excessivamente celosa que pensava que Dabi, em vez de ir a trabalhar, se iria a ver com outras mulheres. Também toda e cada vez que Luna chamava à oficina para falar com Dabi, lhe obrigava a utilizar a videollamada para comprovar que sim, estava na oficina trabalhando e não em outro lugar ou com outra mulher. Putz, vou falar de uma coisa, controlar sim, portanto, não, é demasiado. Há controle, há celos e celos, então, o que é demais, como tudo na vida, o que é demais, há que cortar. Seguimos. Ao final, falaremos sobre o que poderá passar aqui. Outro dia, o próprio Dabi lhe contou a um amigo que Luna lhe havia estado roubando dinheiro de sua tarjeta de débito de uma forma sutil. Lo hizo em 4 oportunidades. E em 4 ocasiões distintas. Luna sempre lhe dizia a Dabi que deveria haver sido algum problema com a tarjeta ou fraude em seu banco, restando importância à situação. Sin embargo, Dabi, que recordamos trabalha para o setor financeiro, luego de investigar a fundo e ir ao banco em várias ocasiões, se deu conta, por las câmaras del cajero automático, que era Luna lá que lhe estava quitando seu dinheiro sempre que se apoderava da tarjeta, sem que Dabi se dera conta. Em outra ocasião, foram invitadas a várias parejas amigas a uma festa privada em um departamento. Dabi e Luna incluídos. Em meio da festa, Dabi barra do apartamento, que queda em el piso 27, hasta el lobby para acompanhar a dos 2 amigos a fumar um cigarro. Luna, por seu lado, que nesse minuto já estava com seu par de copas, ao não encontrar Dabi em el apartamento, começa a enlouquecer-se. Incluso lança sua copa com vinho desde a terraça do apartamento, recuerdo, em el piso 27, hasta el área social. E empieza a buscar desesperadamente a Dabi por todo o closet. Buscou barro na cama, etc. Uma cena louquíssima e enfermiça. Em pouco tempo, Dabi regressa ao apartamento e Luna começou a gritar lo horrível em frente de umas 20 pessoas e lhe deu uma cachetada. Violência doméstica. Já? Todos presenciaram a cena e o abuso físico e psicológico. Assim que, tal como pequenas histórias que te conto atrás, existem muitas mais que nos han contado outros amigos. Imagina-te quantas não existirão e de las quais não sabemos nada, nem nos inteiramos. Hoje em dia Dabi se foi cerrando em seu mundo e já não tem muitos amigos cercanos, já que estes, ao ver que Dabi estava cerrado em seu próprio mundo com Luna, cegado de todo o que não fora Luna, sem escutar a seus amigos, padres, familiares, então muitos seus mais cercanos se foram alejando por la influência negativa de Luna hacia Dabi e hacia quienes los rodeábamos.
David, por seu lado, de lá noites à lá manhã, se encontra com poucos amigos, está mal fisicamente comparado com o que era antes. Luna não lhe gusta que haja exercícios para que não se firrem nele outras mulheres. Está meio alejado de sua família e é uma pessoa muito diferente e lo que era o David que íamos conhecido antes. Agora David com 2 erros biológicos com ela. Queremos que tudo se complica mais. Será que ela o hechizou? Será sua autoestima? Será David feliz realmente? Em el futuro, seguirá com ela? Temos muitas perguntas e poucas respostas. Nós outros só esperamos que ele se dê conta do que está passando, que realmente seja feliz e que esteja em paz consigo mesmo. Bueno, amigos, para empezar, recuerdo que a história é contada por la versión de terceiros. E claro, quem vive a história em primeira mão, neste caso da Luna, é que poderiam falar sobre o que realmente passa. A cachetada é considerada violência intrafamiliar. Não podemos falar da violência entre géneros, porque o género não tem violência. Já tem violência intrafamiliar. Essa coisa entre géneros pode ser muito vago, muito laico. Eu creio que, ao revés de muitas situações de mulheres que são maltratadas, que claro, há muitos, também há um grupo de homens que são maltratados pelas mulheres. E reforço que, lógico, eu estou comentando, sigue sendo uma história contada por la visão e la versão de terceiros. Já? Pero, de igual modo, vamos imaginar que tudo isso é certo, então há cá 3 coisas que devemos avaliar. Primeiro, saber logo que em realidade David logra ver em Luna que se siga sujeitando a seus pés e a suas carezas, seu manto. Segundo, pode ser a autoestima, e acá pode ter muitos da educação quando era niño e o que é passado ou como é que ele vê o mundo ou como é que ele vê a posição em pareja entre marido e mulher. E terceiro, pode, e acá é outro ponto, pode ser que todo isto seja uma história entre eles, ou seja, uma forma de eles viver o amor deles. Sei que pode parecer raro, pero há histórias assim, em que o marido, por vezes, necessita ser orientado, mandado, ou sentir que a mulher exerce uma pressão e um mando sobre ele para se sentir homem suficientemente para ela. Pode parecer um pouco confuso, um pouco raro, pero lo é. Há uns 2 anos, saiu um estudo na Universidade de Oxford sobre a violência intrafamiliar em América Latina. Já? Está na internet, pero de igual modo eu saquei muito extensa, que para a leitura deveria ter mais para 2 horas, incluso serviu de um tema de mestrado, pero eu saquei 4 ou 5 linhas que creio que é importante comentar-las acá. Antes de falar desta realidade, considero necessário fazer algumas pontualizações, a meu juízo, essenciais. A violência de género não existe. E digo que não existe simplesmente e llanamente porque a violência não tem género. Há pessoas, independentemente de seu sexo, que resolvem seus conflitos de forma violenta e pessoas que não. E porque há alguns homens violentos, não podemos criminalizar todo o género masculino. E ao revés. Que não exista a violência de género não quer dizer que não haja mulheres maltratadas. Aunque não são mulheres maltratadas todas as que denunciam, nem denunciam todas as que são. Também é uma verdade. Já, o maltrato ao que se vê submetida a mulher, principalmente físico, há um dado objetivo que não podemos obviar. O homem, em linhas generais, desde um ponto de vista físico, é mais forte que a mulher. Por lo tanto, quando tem uma reação violenta, pode fazer mais dano a uma mulher e, desgraciadamente, lo hace. É verdade, há uma quantidade de violência de homens sobre suas parejas que é desnecessário. E violência está fora, se deve cortar. A mentalidade deve ser outra e nunca se pode perdonar violência. Seguimos. Não obstante, Asimismo, a mulher pode ver submetida a outro tipo de violência, a psicológica. Tempo em que o homem se suele desenvolver com mais torpeza que as mulheres. Por essa razão, a violência psicológica que o homem pode exercer sobre a mulher é menor que a física. Não obstante, a mulher vítima de maltrato, uma vez que der ao passo e decide denunciar,
lamentavelmente no todas lo hacen, prueba de ello es que muchas de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas nunca habían denunciado. Tienen el apoyo de todo el sistema, y es verdad, quando passa quase sempre, em quase todos os países, ou pelo menos os que são civilmente desarrollados, que quando uma mulher hace uma participação ou denuncia su novio, su pareja, o sistema cai ao tiro sobre esse marido ou esse valor. Já não passem se é ao revés. Seguimos para que entendam o raciocínio, o porquê. A la hora de falar de violência entre pessoas, prefiro termos mais ajustados à realidade como violência intrafamiliar, violência doméstica ou violência bidireccional. Recuerdo que sirve para ambos lados. Una vez sentadas estas bases, já que poderemos falar em lo que hoje nos ocupa, os homens maltratados. Uma realidade silenciada, pero existente. Analisando os seguintes pontos. O maltrato ao que se vê submetido ao homem é muito mais amplo que o maltrato ao que se vê submetido à mulher. B. O número de homens maltratados não é inferior ao das mulheres maltratadas, aunque sim é certo que as mulheres assassinadas superam em quantidade e números muitos a dos homens. A primeira das afirmações, ou seja, o maltrato aí se vê submetido ao homem, é muito mais amplo que o maltrato ao que se vê submetido às mulheres. Lá hago, basando-me em que o maltrato ao que se vê submetido ao homem não é só o maltrato físico ou psicológico, sino que é um maltrato de todos os níveis, intrafamiliar ou doméstico, institucional, legislativo e judicial. E veamos que cada um deles entenderão del porquê lo digo. Investigação de Latinoamérica por uma investigadora inglesa. Todos os casos são impactantes, pero recuerdo a um muchacho que perdeu a vista e um ojo porque sua companheira lhe clavou um tenedor e a um senhor que lhe mostrou as cicatrizes que tinham em la espalda. Sua esposa lo havia atacado com um cuchillo, outro vino com cicatrizes em el abdômen e um com pontos em la cabeça por uma herida que lhe havia provocado sua esposa quando lhe lançou um objeto. E assim passa. Infelizmente, há limpieza ao revés. Vamos a ver. Es que as mulheres se armam com cuchillos, tijeras, com o primeiro que têm à mão. Elas muerdem, arranham, golpeiam, dão patadas, empurram, derram moretões, disse a investigadora. É certo que, ao investigar estes casos, a funcionária ha encontrado que ao redor de 60% das mulheres que han sido denunciadas por suas parejas de agressão física han sido suas vítimas antes de hacerlo. Claro, a maioria, como se pode ver, as mulheres que são agressoras antes já foram vítimas, se hartaram e atacam também. Poderíamos dizer que estão em seus direitos, mas não há nada que justifique a violência, certo? Pero também é certo que muitas de elas, ao ser confrontadas com isso, dizem que lo han hecho para defender-se. Não explicam que lo hicieron porque seus companheiros las han atacado antes e han aprendido a defender-se, sem poder apurar se é verdade ou não. Pero que a sociedade dá por certo que o homem sempre pode defender-se, e não é certo. Pero ao hacerlo, a acusação sobre o homem perde valor e passa a ser uma acusação da mulher contra o homem, lá que passa a ter maior peso. Então, basado nisto, é mais fácil entender que muitas da violência entre parejas, de mulheres contra os homens também, nunca chegam a ser conhecidas porque os homens passam a ter vergonha de apresentar uma acusação contra sua pareja. Amigos, de onde eu quero chegar com este estudo é muito amplo e muito largo, pero de onde eu quero chegar? A violência intrafamiliar, infelizmente, passa em todo o mundo, acá não há países de terceiro mundo ou de primeiro mundo, é generalizada. Culturalmente sabemos que passa muito mais em uns países que outros, pero é de uma forma cultural, pero mesmo assim não há nenhum direito que deva ser. E não há direitos nem do homem sobre a mulher, nem da mulher sobre o homem. Pero, basado na história, e vamos, sem rirmos,
desta vez à história, muitos losões que são atacados ou são violentados ou são agredidos não nascem na denúncia contra a mulher, porque o próprio sistema não está preparado. A maioria dos sistemas, a maioria dos países não está preparado para isso. E recuerdo uma história, creio que já la contei cá em um vídeo, de uma pareja que o marido sofria violência de sua mulher em Equador, uma história que se passou em Equador, se não estou equivocado, em Guayaquil, e um dia decidiu, llenou de coragem, decidiu denunciar a sua senhora. E foi um alboroto em la polícia que ele se quedou de tanta vergonha, porque os próprios polícias se começaram a rir de sua tentativa de denúncia, e ele se avergonçou e saiu sem que lhe tomaram a denúncia, ou seja, seguiu sendo agredido por a senhora. Então, era sacado, e como estes casos há muitos, eles têm vergonha de denunciar suas senhoras, ou que são agredidos pelas senhoras, porque lá a sociedade tão pouco está preparada para escutar. Em alguns países sim, mas na maioria dos países, quando se habla em violência intrafamiliar ou entre parejas, lá a primeira coisa que vem na nossa mente, e pode falar em 99% dos casos, é que o marido agride a mulher. E como podem provar, podem ver, nem sempre é assim. Em esta história, e voltando à história, não está provado que ela exerce algum tipo de violência sobre ele. Me parece que sim, por os casos contados acá por los amigos. Pero, de igual modo, eu creio que deve ser ele, em algum minuto, deve ser ele a llenar-se de coragem e ver o que é que ele quer para a sua vida. Pode ter efetivamente algum caso de autoestima, e poderemos avaliar sua autoestima com esta mulher ou com outras que já pudo haver tenido em el passado, por sua niñez, por sua criança, por sua educação, por sua adolescência, lo que ele ha passado com uma outra polola, não sabemos. Por lo tanto, é um caso interessante, é uma história super interessante. Agradeço muito a Laval que lá enviou o facto de lá haver enviado e adaptado a esta, e que for adaptado a este formato de vídeo. Pero, de igual modo, é uma história que nos faz pensar. Muitas vezes nós outros vemos as parejas e não sabemos o que passa entre elas, não é certo? Bueno, amigos, espero que os haya encantado a história. Se tem algum comentário a ser, por favor, deixa cá abaixo. Se tem histórias similares ou que conozcam de pessoas amigas, conhecidos, familiares, etc., por favor, também me las envie, que las adaptarei para poder publicar mais adiante. E como hoje em dia é o primeiro dia do ano, os desejo um excelente ano, que o desfrutem muito, que tenham todo o que desejaram para este ano. Sejam felizes. Um beijo. Tchau.